Joia? Seguinte, hoje a gente vai trabalhar principalmente a parte de semelhança, tá joia? Semelhança de triângulos, semelhança de polígonos, tá bom? O Elson resolveu os exercícios com vocês, não foi isso? Né? Alguns exercícios de cálculo de área. Assim, fazer continho. Só um comentário a respeito desse lance de área, de visualizar as propriedades geométricas dos objetos e tal. Existe um brinquedinho que muitos de vocês devem ter já se divertido com ele, que vale muito a pena você adquiri-lo e ficar se divertindo, porque realmente ele aguça bastante a nossa visão geométrica, que muitos de vocês conhecem, que é o Tangram. Eu cheguei na turma média e falei, galera, vamos pro Tangram. Teve uma menina que apelou, comprou um Tangram de 40 peças, eu nem sabia que existia, sacou? Mas existe um Tangram de 40 peças, entendeu? Ele ajuda demais, principalmente com algumas falhas que nós cometemos, mas ainda não vou falar dessas falhas, que a gente vai lá, boa tarde. A gente vai ver essas questões ao longo do curso, tá joia? Então hoje nós vamos começar a falar a parte de semelhança. Oi, alguém me chamou? Aí, eu ouvi isso. Beleza, vou pedir para o pessoal pegar. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguém, gente, que não tem essa lista de exercícios? Eu. 1, 2, né? Beleza. Vou passar ali para Silvinha providenciar. Vamos lá, gente, me desculpe. Hoje é dia 10, é isso? Pessoal, peço desculpas pelo pequeno atraso, que eu estava dando aula lá na Zanotti, do curso lá para carreira militar, e com esse negócio desses jogos que estão tendo aí de Mané Garrincha, velho, para passar de lá para cá, eu acabei, estava meio enrolada a coisa e não consegui chegar a tempo, peço desculpas, tá joia? Mas vamos nessa. O seguinte, semelhança. Eu gostaria que vocês definissem semelhança em uma palavra. O pessoal que fez treinamento intermediário, eu acho que já até sabe. Proporção. Proporção. Eu gosto de usar uma palavra, digamos, alternativa para semelhança. Fração equivalente. Estou gostando. Proporção, fração equivalente. Tem gente que diz que semelhança é parecido. De acordo com o Harudi, parecido é um caminhão cheio de japonês. Ele é japonês, então ele pode falar isso. 2 ângulos iguais.
Triângulos semelhantes tem que ter dois ângulos iguais. É por aí. Eu gosto de chamar semelhança, a palavra que eu gosto de relacionar semelhança com ela é a seguinte palavra. Sem nenhum trocadilho. Word. Ah, é. O que falou. Por que o Word? Especialmente naquela setinha. Como é que a gente faz trabalho na escola? Google. Trabalho sobre Getúlio Vargas. Digita lá, Getúlio Vargas, populismo. Aí aparece uma lista e você clica com o botão direito e um 5, abre e começa a ler e você percebe, é isso daqui mesmo. Aí você vai fazer o seu trabalho. Né? Como é que é feito o trabalho? Ctrl C, Ctrl V, terminei o trabalho. Só tem um pequeno probleminha. Ao fazer este trabalho, vem a foto de Getúlio. Aqui está a foto do glorioso Getúlio. Aqui está Getúlio. Só uma coisa, a cabeça ficou deslocada. Então, vamos desenhar Getúlio em pé de guerra. Está aqui o Getúlio. Está aqui o Getúlio. Está aqui o Getúlio. Está aqui Getúlio Vargas. Aí você fala, não, a foto dele está muito pequena, eu quero uma foto maior. O que você faz? Você vem com o mouse e coloca o mouse aqui, é ou não é? É, não. Se você fizer aqui, qual é o problema que você vai ter? Você vai dar uma engordada no Getúlio, né? Já é gordinho, tá ali. Você vai engordar mais ainda. Não, o que você tem que fazer? Você coloca o mouse onde? Lá no vértice. Conhecido também como na quina, na ponta. E aí, quando você coloca aqui no vértice, imagine que você leva o seu mouse na seguinte direção. Seu mouse vem parar bem aqui. A pergunta que eu faço para vocês é: como é que vai ficar a nova imagem de Getúlio? O computador faz a nova imagem de Getúlio ficar desse jeito? Você arrastou o mouse, imagina que é uma tela de computador, você arrastou o mouse daqui para cá. A pergunta é: a imagem de Getúlio, ela vai ser ampliada desta forma, sim ou não? Não. Não. Ela se amplia como? Para onde? E o que acontece com ela? Torto. Amplia torto. É por aí, torto. Torto como? Para baixo. Para baixo como? Deforma para o lado? Para os dois. Para os dois. Para os dois de que forma? Quanto um ao lado, o outro não. Eu estou esperando uma palavra. Estica como? Proporcionalmente. Como é que eu garanto isso? Como é que eu consigo identificar onde é que vai ficar a nova quininha da foto? Eu disse que a quininha ficaria aqui, porque eu arrastei o mouse para cá. Vocês disseram, não, a quininha não vem para cá. A pergunta é, a quina vai para onde? Vai para baixo. Para baixo onde? Aqui? Não. Mais para esquerda. Mais para a esquerda? Aqui? Não, mas vai retilínea. Aqui? Não, vai na mesma linha. Na mesma linha. Que linha? Retilínea. Ah, na mesma linha retilínea, assim? Não, do ponto que você está fazendo. O ponto está aqui, ó. O mouse está aqui. Então ela vai vir na mesma linha retilínea aqui? Sim. Sim. Mas ela vem aqui até onde? O mesmo tanto que foi. Ah, o mesmo tanto assim. Eu estou gostando das expressões. O mesmo tanto assim. No mesmo ponto. Estica. Puxa. Tem como você localizar perfeitamente isso. Sabe como? Simples. Ele vai ampliando de acordo com a diagonal da foto. Qualquer ampliação que a foto vá sofrer, ela vai sofrer uma ampliação de acordo com a diagonal da foto. E aí esta ampliação, só uma coisa, 2,5, 2,5, está aqui. Aí esta ampliação, ela vai vir para cá, ó. Ou seja, vai ficar sobre a linha vertical, perfeita a análise que vai ficar sobre a linha vertical, mas ela vai ficar sobre a linha vertical, que foi o mais afastado que eu fui. Eu afastei mais na horizontal do que na vertical.
Então, se eu fui até lá, eu estou definindo até onde eu vou conseguir ampliar a minha imagem. Mas eu amplio de tal forma que a nova imagem de Getúlio vai ficar desse jeito aqui, ó. E aí você vai ter o novo quadro de Getúlio, vai ficar desse tamanhozão aqui, ó. Tá aqui o novo quadro de Getúlio. Ali está lá o PC2, cabeçudão aqui. Agora ali ia ficar 3. Aqui descer 1, vai descer 2. Descer até o meio, vai descer até a ponta. Tá. E depois o braço tá ali no meio, vai ficar aqui. Aqui está a nova foto de Getúlio. Agora o negócio é o seguinte. Imagine que isso aqui antes media 4 centímetros e agora mede 5 centímetros. Suponha que isso aqui vai medir 8 centímetros. A pergunta é, quanto vai medir o comprimento total aqui? 10 centímetros. A pergunta é, se o braço de Getúlio antes media farofa, quanto que mede o braço de Getúlio agora? 2 farofas. 2 farofas. Se a distância da mão de Getúlio para a orelha era de farinha, quanto que é a distância agora da mão de Getúlio para a orelha? 2 farinhas. Se o diâmetro da cabeça de Getúlio era banana, quanto é o diâmetro da cabeça de Getúlio agora? 2 bananas. 2 bananas. Se a área da superfície corporal de Getúlio era chocolate, agora qual vai ser a área da superfície total do Getúlio? 2 chocolates. Isso, 4 chocolates, é isso aí. Hã? Eu não falei 4 chocolates, professor. Eu falei 2 chocolates. Tudo bem, então. Por favor, eu gostaria que todos vocês olhassem para o chão neste momento e dissessem para mim o que vocês veem quando olham para o chão dessa sala. Quadradinhos. Todo mundo vê quadradinhos, sim ou não? Né? Ótimo. Eu quero que você imagine agora um novo quadrado com um lado deste quadrado medindo o equivalente ao dobro do lado dos quadradinhos que você está vendo. Você está vendo um monte de quadradinho. Eu quero que você imagine agora um quadrado com um lado medindo o dobro do que você está vendo aí agora. Vai ter uma nova área, todo mundo concorda? Sim. A pergunta é, o que eu posso falar desta área em relação à área do quadrado que você tinha originalmente? Agora tem 4 É o dobro? Agora tem 4 quadrados. São 4 quadradinhos. O que você fez com o lado? Dobrou. O que você fez com a área? Quadruplicou. Por que quando você dobra o lado você quadruplica a área? Porque a área tem quantas dimensões? 2. Ou seja, você dobra o comprimento e depois você dobra a largura. E aí você tem o dobro do dobro. Quanto que é o dobro do dobro? Obrigado. Quanto que é o dobro do dobro? O quádruplo. Então pensa comigo. Se você dobra o lado de um quadrado, o que você faz com a área dele? Gente, me ajuda. Bora, se dobra o lado, o que faz com a área? Quadruplica. E se você triplicar o lado de um quadrado, o que você faz com a área? Noviplica. E se você quadruplicar o lado de um quadrado, o que você faz com a área? 16 plica. E se você cinquuplicar o lado de um quadrado, o que você faz com a área? 25 plica. Professor, 25 plica não existe. Olha a minha cara de preocupado. Você está entendendo? Você entendeu? Então qual que é a ideia? Quando você multiplica o lado de uma figura por farinha, o que você faz com a área? Você multiplica por farinha ao quadrado. Por quê? Porque você multiplica por farinha na primeira dimensão e por farinha também na segunda dimensão. É exatamente isso que nós fizemos. Quando nós dobramos a largura da figura e dobramos o comprimento da figura, o que nós fizemos com a área dessa figura? Quadruplicamos. Podem perceber aqui que, ó, dobrei a largura, eu dobro a área.
Quando eu dobro o comprimento também, aí eu quadruplico, eu tenho o dobro do dobro. Se eu triplicasse, eu teria o triplo do triplo. E assim sucessivamente. Tudo bem até aqui? Posso começar já a complicar um pouco? Vou começar a dar uma arrochada, tá? Pessoal que ainda não fez o treinamento básico, que vai começar em breve, você vai entender quando estiver lá no treinamento básico, mas só que é bem capaz de você já pegar isso daí já. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. E se você aumentar os lados de um quadrado em 20%, vocês seriam capazes de me dizer o que acontece com a área dele? Sim. Aumenta quanto? 20% ao quadrado. 1,2 ao quadrado. 44% de aumento. Por quê? Porque dá um aumento de 20%, você tem 100% de uma coisa, aumenta 20% desta coisa, você fica com quantos por cento desta coisa? 120%. Então qual é a ideia? Como é que você dá um aumento de 20%? Multiplicando por 1,2. Lembra? O fator multiplicativo de um aumento. Aumentar 20%, multiplica por 1,2. Aumentar 25%, multiplica por 1,25. Então pense em um quadrado de lado L. Qual é a área dele? A área original, L ao quadrado. Agora, deu um aumento de 20% no lado. Deu um aumento de 20% nas dimensões do lado. O novo lado vai medir 1,2 multiplicado pelo lado antigo. O novo lado vai medir 1,2 multiplicado pelo lado antigo. A nova área vai ser o novo lado ao quadrado, ou seja, 1,2L ao quadrado. Então a nova área, 1,2 ao quadrado dá 1,44. Em outras palavras, se você der um aumento de 20% nas dimensões dos lados de um quadrado, o que você faz com a área? Aumenta 44%. Pessoal, mas quanto que mede o lado do quadrado? Não me interessa. Ah, pessoal, mas tem que calcular o lado do quadrado para poder fazer a regra de 3. Tira este termo do seu vocabulário. Regra de 3, não. Para você fazer a proporção. Não existe regra de 3. Pior do que regra de 3 é regra de 3 composta. Não, regra de 3 composta deveria se chamar regra de 5, regra de 7. Porque o que é regra de 3? Você tem 3 valores, quer calcular o quarto. E o que é regra de 3 composta? Você tem 5 valores, quer calcular o sexto. Não faz sentido falar regra de 3 composta? Não, é proporção composta. Mas não vamos entrar nesses métodos. Vocês entenderam essa ideia daqui? Isso daqui, lá na frente... Vamos fazer uma perguntinha. Presta atenção. A gente ainda não está falando de geometria espacial. Mas vocês vão perceber como você já vai conseguir já dar uma viajada com geometria espacial. Quer ver? Dobra as arestas de um cubo. Pega um cubo. Dobra as arestas. O que eu quero saber é: o seu volume fica multiplicado por quanto? Se você dobra as arestas. O que é dobrar? É multiplicar por 2. Então dobra as arestas. Para ilustrar essa situação, vamos pegar o nosso glorioso material dourado. Vou dobrar as arestas de um cubo, beleza? Vou pegar alguns cubinhos aqui. Ó, temos um cubo. Deixa eu só abrir aqui. Nosso cubo bonitinho aqui. Falta um. Olha aqui. Acompanha, gente. Acompanha. Você tem um cubo, ok? Você tem um cubo. Aí eu vou dobrar nessa direção aqui do comprimento do meu celular. Então, ao dobrar, eu tiro um cubo. Ao dobrar em uma dimensão, eu dobro o volume, concorda? Mas eu não tenho que dobrar nessa dimensão? Ao dobrar nas duas dimensões, o que eu já fiz com o volume?
Eu já fiz o quê? Quadrupliquei, foi ou não foi? Mas o que está faltando dobrar ainda? Altura. A altura. Então vamos dobrar a altura. Quantos cubinhos tem aqui? 4. Quantos tem agora? 8. Pessoa 7, caiu 1. Não tá mais. Obrigado. E agora, quantos cubinhos tem aqui? 8. Pergunta. Quando você dobra as dimensões de um cubo, o que acontece com o seu volume? Você oituplica. Por que oituplica? Porque fica o dobro do dobro do dobro. Quanto que é o dobro do dobro do dobro? Não é 2 ao cubo? Então fala para mim. E se eu triplicar as arestas de um cubo? Multiplica por 1. Pode falar com a nossa linguagem. 27 plica. É isso mesmo. Tá claro isso? Sabe o que isso significa? É uma coisa que vocês estudam lá em geometria espacial, a gente vai ver. Quando vocês estão assistindo a uma aula de sólidos semelhantes, aí a gente diz assim, ó, para sólidos semelhantes, olá, boa tarde, tudo jóia? Para sólidos semelhantes, o que ele diz? Diz o seguinte, ó, a razão entre as áreas é igual a razão entre as alturas ao quadrado, e a razão entre os volumes é igual à razão entre as alturas ao cubo. A pergunta é necessário você, entre aspas, decorar que Azão sobre Azinho é igual a Hzão sobre Hzinho ao quadrado e Vzão sobre Vzinho é Hzão sobre Hzinho ao cubo? Não. Por que não? Simples, a área tem 2 dimensões. Então você vai multiplicar pelo fator multiplicativo 2 vezes. Mas você multiplicar pelo mesmo número 2 vezes, não é você pegar este número e levar ao quadrado? E o volume não tem 3 dimensões? Você não vai multiplicar pelo fator multiplicativo 3 vezes? Mas multiplicar um número por ele mesmo, não é multiplicar por este número e levá-lo ao cubo? Tá claro isso? Sim? Ótimo. Ótimo. Quem quiser tirar uma fotinho disso daqui, tira que a gente vai começar a fazer algumas anotações. O pessoal me questionou ali com relação à questão da apostila do curso de geometria, tá joia? Nós estamos desenvolvendo diversos cursos, apesar do curso de geometria já existir já há algum tempo, mas só que nós não tivemos realmente o tempo disponível para poder montar todo o materialzinho da mesma forma que tem o treinamento básico, tem o treinamento intermediário, entendeu? Então assim, nas horas vagas, se é que pode chamar de hora vaga, porque não tem hora vaga, mas quando eu tenho algum tempinho, eu sento e lá vou eu ficar escrevendo, mas só que a apostila não está estruturada, entendeu? Então nós estamos trabalhando, não garanto que a gente vai conseguir entregar a tempo, tá joia? Mas vocês vão trabalhar, a gente vai trabalhar a geometria principalmente em cima dos exercícios, tá joia? Quando a gente vai trabalhando os exercícios, eu vou trabalhar com vocês e o Elson, nós vamos trabalhar com vocês o conceito de cada elemento geométrico. Agora vocês vão perceber que o nosso curso ele foge um pouquinho do comum, como eu falei já na aula passada. Você não vai ter aqui aula de teorema das retas paralelas, classificação de ângulo, classificação de triângulo quanto aos ângulos, classificação de triângulo quanto aos lados, sacou? Aquele ritmo natural que sempre vem num curso tradicional de geometria, sacou? Não, quais são os elementos básicos da geometria? Ponto, reto e plano. Não, não. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui hoje semelhança, o Elson vai fazer exercício de semelhança. Daqui a pouco a gente vai estar falando de uma outra coisa. Eu já estou falando aqui de geometria espacial, por exemplo. Geometria espacial, geralmente a gente vê mais de um mês depois que começa o curso. Eu já estou falando de geometria espacial, por quê? Não dá para a gente tratar a geometria separando as coisas. Não dá. Vai continuar a bagunça. Tá joia? Tudo bem até aqui? Ficou claro essa parte aqui, gente? Ficou claro? De boa? Ótimo. Vou entregar para vocês aí uma folhinha, e quem inclusive fez o treinamento intermediário, fez esses trabalhos aí, e quem já tiver com papel quadriculado, já compraram ou não? Inclusive, o Elson me mandou uma mensagem dizendo que algum aluno aqui da nossa sala tinha questionado ele, né, perguntando por que do papel quadriculado. Já adiantando, comprem. Sabe aquelas equações, sabe aquelas questões de geometria analítica do tipo, encontra a equação da reta que passa pelo ponto tal e é perpendicular
a reta que passa pelos pontos tal e tal. Lembra esse tipo de questão? Nesse tipo de questão, o que você tem que fazer? Tem que calcular o coeficiente angular de uma reta, aí você faz que o coeficiente angular tem que ser o inverso do oposto do outro. Né? Vocês receberam ali? Aí... Oi? Não, é outro material. Não, a gente vai fazer ao longo dessas próximas 2 semanas. Essa semana é a próxima. Tá bom? Hoje mesmo eu vou passar mais um catatal desse exercício de semelhança. Tá joia? Esse tipo de questão que eu acabei de comentar com vocês, a gente vai resolver esse tipo de questão praticamente com 1 linha, 2 linhas de conta e sem praticamente usar a fórmula também. Tá bom? Opa, perdão, mano. Vê aí se deu certinho aí, acho que tem aí. Deu o suficiente aí? Calculei certinho, né? Ótimo. Posso apagar aqui, humanidade? Oi, posso apagar? Pode. Ótimo. Então, olha aí. Defina a semelhança em uma palavra. Word. É sério. Word. Pode colocar o mouse para ampliar a figura. 1, 2 ou 3? 2. Por favor, 2. Tem gente que coloca no 1 e arrasta na horizontal, aí depois coloca no 3 e arrasta na vertical e fica tentando fazer a figura ficar bonita. Por favor, deixa você ver. Só uma coisa. Isso é no Word, tá? No Paint não dá certo não. No Paint ele vai para onde você leva o mouse. Pode tentar fazer no Paintbrush depois. Sacou? E aí o que acontece com a figura? Tá aí, ó. As deformações que acontecem com a figura. Tá joia? Beleza? E aí tem a observação que eu fiz com vocês. A observação que eu fiz com vocês foi: qual deles é semelhante à figura original, né? Obviamente é o que foi colocado em 2. Por quê? Por que é semelhante, gente? O que significa aumentar proporcionalmente? As duas dimensões ficam multiplicadas pelo mesmo valor. É por isso que você consegue manter a proporção. As duas dimensões ficam multiplicadas pelo mesmo valor. Você multiplica a largura por um valor e também multiplica o comprimento pelo mesmo valor. Ou seja, o fator multiplicativo é o mesmo. Agora a coisa vai começar a ficar legal. Falem para mim, por favor. O que é um polígono? Todo mundo já viu polígono, todo mundo sabe identificar um polígono. Aí eu pergunto a vocês, então tá bom, então definam para mim o que é um polígono. Olha a dificuldade que nós temos em geometria. Se eu pedir para vocês definirem essas coisas aqui, vocês definiriam para mim? Olha só, vou pedir algumas coisas. Polígono, triângulo, é só rabisco, tá? Vai ter a aula para cada um deles. Circunferência, elipse, parábola, mediatriz, bissetriz. Essa aqui tá bom. Se eu peço para você definir essas coisas, vocês definiriam quem? Triângulo. Então bora, o que é um triângulo? Uma coisa que tem 3 lados. Uma coisa que tem 3 lados. 3 lados fechados. 3 lados fechados? 3 lados seria isso. 3 lados fechados seria isso. 3 ângulos. Não, 3 lados. 3 ângulos. Não, 3 arestas fechadas com vértice. 3 arestas fechadas com um vértice. Não, no vértice. Uma aresta. São 3 vértices, tem que ter 3 vértices, 3 ângulos. Imagine você em uma prova discursiva, questão de tipo D, da UNB, e ele pede, defina triângulo. O que você escreveria?
Ia desenhar, né? Resposta muito simples. Triângulo é a união de três pontos não colineares unidos por segmentos de reta. E fim de papo. Tem gente que diz que é a união de três pontos. Isso está errado. Porque pode estar os três pontos em linha reta, um atrás do outro. Aí se você liga, você não tem triângulo. Então, qual é a definição de triângulo? É a união de três pontos não colineares unidos por segmento de reta. Qual é a definição de polígono? Sabe o que é polígono? Polígono é uma linha poligonal plana, simples e fechada. O que é linha poligonal? Prestem muita atenção. Só vou desenhar. Vai ter aula de polígono, gente. Só estou mostrando para vocês o quão importante vai ser vocês se atentarem às definições. Vocês vão perceber que se você se atentar às definições de cada elemento geométrico, com o tempo você consegue unir. Por exemplo, naquela aula lá de baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro, bico, mediana, mediatriz, altura, não tem aquela parada lá? Velho, o que tem de gente que confunde? O que tem de gente que confunde? Agora, se você entender o que significa cada elemento, você vai perceber que não faz sentido algum fazer confusão. Mas vamos lá. Por exemplo, o que é polígono? É uma linha poligonal plana, simples e fechada. Presta atenção. Se você se preocupar em copiar, ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma linha poligonal. Ó, linha poligonal. Ainda é simples. Linha poligonal. Ainda é simples. Linha poligonal. Ainda é uma linha poligonal. Mas deixou de ser simples. Vocês entenderam o que é uma linha poligonal simples? Sim. É que não se cruza. Pronto. Quando cruzou, deixa de ser simples. E o que é fechada? Que onde você começa, você termina. Isso aqui é uma linha poligonal fechada, mas ela não é simples. Logo, não é polígono. Mas pega uma linha poligonal. Tá aqui. O que é uma linha poligonal? É uma linha plana formada apenas por segmentos de reta. Então, se você traça uma linha poligonal simples, ou seja, não tem lados se cruzando, e fechada, ou seja, onde você começa é onde você termina, aí você tem o que a gente chama de polígono. E aí, nos polígonos, existem dois tipos de polígonos. Quais são os dois tipos de polígonos? São esses dois, ó. Tem esse aqui e tem esse outro aqui, ó. Ó. Agora eu quero que você olhe para este polígono da esquerda. Vocês estão percebendo que este polígono da esquerda, ele tem uma cavinha? Não tem uma cavinha? Então este é um polígono côncavo. Qual é o nome do polígono que tem cava? O polígono côncavo é o polígono? Convexo. Não, côncava. Côncavo. Côncavo. O que tem cava, ele não é um polígono côncava. Então ele é um polígono côncavo. E o outro? É um sêncavo. Não, cala a boca. O outro é o convexo. Tem o côncava e o sêncava. O côncavo é chamado de côncavo. O sêncavo é chamado de convexo. Tudo bem? Entendeu a diferença entre... Pessoal, então quer dizer que o espelho côncavo lá... É isso mesmo. O côncavo é o que tem cava. O outro é o outro. Côncava é côncavo. E o sêncava é o sêncavo. Tá claro? De boa? Ótimo. E a definição de circunferência? Ah tá, não gostei. Definição de circunferência. Resposta. É o lugar geométrico dos pontos do plano que possuem a mesma distância para um ponto dado. Circunferência é o lugar geométrico, ou se preferir, é um conjunto de pontos. O que é lugar geométrico? Lugar geométrico é um conjunto de pontos que tem uma mesma propriedade. Isso é lugar geométrico. É um conjunto de pontos que tem uma mesma propriedade. Então o que é circunferência? É o lugar geométrico, ou seja, é um conjunto de pontos que tem uma propriedade. Qual é a propriedade? A distância para um ponto fixo é a mesma. Sempre, sempre, sempre. Então tem que ser do plano. Então circunferência,
lugar geométrico do plano dos pontos que possuem a mesma distância para um ponto dado. Vocês poderiam definir o que é esfera para mim? Não é plano? Quase. Você só precisa trocar uma palavra. Que palavra é? Você troca plano por espaço. O que é circunferência? É um conjunto de pontos do plano que tem a mesma distância para um ponto dado. Olha aqui meu ombro, meu braço é a distância da ponta do meu dedo para o meu ombro é igual ao meu braço, é ou não é? E se eu fizer isso aqui, continua sendo meu braço? E se eu fizer isso aqui, continua sendo meu braço? Qualquer um que eu colocar aqui, você concorda que a ponta do meu dedo está descrevendo uma circunferência? Por quê? É um conjunto de pontos em um plano imaginário, é um conjunto de pontos do plano que tem a mesma distância para um ponto dado. Agora, se eu saio do plano e vou para o espaço, a ponta do meu dedo, ela vai estar sobre a superfície de uma esfera. Porque todos os pontos têm a mesma distância para o meu ombro. Entenderam a definição de circunferência de esfera? Só uma coisa, sabe essa equação, sabe essa definição que eu dei de circunferência? Lembra a equação de circunferência, equação reduzida, equação geral? Pois é, já vai tudo pro lixo. De geometria analítica. Se você entender o que é circunferência, você percebe que a equação no fundo é teorema de Pitágoras. Não existe equação de circunferência. É teorema de Pitágoras. Mas só que vamos nos ater às definições. O que seria elipse? É um conjunto de pontos do plano cuja soma das distâncias para dois pontos fixos é constante. Esses dois pontos fixos são chamados focos da elipse, blá blá blá. O que é parábola? É um conjunto de pontos do plano que tem a mesma distância para um ponto e uma reta fixos. Só um comentário da parábola. Tem gente que diz parábola é o gráfico da função de segundo grau. Não. Parábola é um conjunto de pontos do plano que tem a mesma distância para um ponto e para uma reta. Olha aqui, esse ponto. Esses dois pontos daqui também, ó. Presta atenção. A distância para o ponto pretinho é igual à distância para a reta. A distância para o ponto é igual à distância para a reta. Aí pega um outro ponto aqui, assim. De tal forma que a distância para o ponto é igual à distância para a reta. Aí pega um outro ponto mais afastado ali. A distância para o ponto é igual à distância para a reta. Agora vai fazendo isso aqui um monte de vezes e une todos esses pontos vermelhos. É isso que nós chamamos de parábola. Por coincidência, é o gráfico da função quadrática. Isso é parábola. É um conjunto de pontos que tem a mesma distância para um ponto e para uma reta. Como consequência, você entende a equação da parábola. A equação da parábola vem aqui. É a distância de um ponto para um ponto e distância de um ponto para uma reta. Vai dar exatamente o y do ponto. Mas, na verdade, para a gente estudar a parábola, a gente coloca o plano de coordenadas cartesianas desta forma que facilita. O resto é deslocamento da parábola. Mas não vamos estudar isso agora. Isso aqui é geometria analítica, não vou entrar nos métodos. O que seria mediatriz? Esses dois daqui é impressionante. Quer ver? Vocês já estudaram mediatriz. O que é mediatriz? Vamos facilitar. Vamos começar pelo mais fácil. O que é bissetriz de um ângulo? É a reta que divide o ângulo ao meio. Não. Em primeiro lugar, bissetriz não é reta. Bissetriz é semi-reta. Em segundo lugar, o fato de dividir o ângulo ao meio não é definição. O fato de dividir o ângulo ao meio é propriedade. Quer saber o que é bissetriz de um ângulo? Pois então aí vai. A bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos equidistantes dos lados deste ângulo. Ou um conjunto de pontos que tem a mesma distância para os lados de um ângulo. Como assim? Aqui está. Desenhe um ângulo, união de duas semirretas de mesma origem. Agora, tente identificar os pontos que têm a mesma distância para os dois lados deste ângulo. Vamos localizar? Olha lá. Esse ponto aqui vai estar na bissetriz? Esse pontinho aqui vai estar na bissetriz do ângulo? Não, por que não? A distância para o lado esquerdo não é maior do que para o lado direito? Não é menor do que para o lado direito? Então tem que ter a mesma distância. Agora o que eu vou fazer aqui, ó? Distância para a esquerda é igual a distância para a direita. Distância para a esquerda é igual a distância para a direita. Distância para a esquerda é igual a distância para a direita. Agora, faça a união de todos esses pontos. Você está percebendo que a bissetriz tem um ponto onde começa e não termina? Então ela não é reta, ela é semi-reta. Agora olha para os triângulos da esquerda e para a direita. Eles não são todos triângulos retângulos? Os catetos não são iguais? Não tem a mesma hipotenusa?
Então eles não têm que ser idênticos. Se eles são idênticos, você concorda que o ângulo da esquerda é igual ao ângulo da direita? Então o fato de dividir o ângulo ao meio não é definição, é uma propriedade da bissetriz. A definição mesmo é o conjunto de pontos que tem a mesma distância. E aí o que acontece? Lá na frente você vai entender por que o ponto de encontro das bissetrizes é chamado de incentro do triângulo. Mas primeiro, por favor, eu estou falando tudo isso exatamente, não é para que você aprenda logo hoje, não. Não estou preocupado com o que você vai aprender hoje. Estou preocupado com o que você vai saber quando você for fazer a prova do Enem, lá em novembro. Eu só estou chamando a atenção para que, quando nós falarmos a respeito destes conceitos dos elementos geométricos, vocês não encarem isso como balela. Não. Vocês vão perceber que você saber o que significa cada coisa vai auxiliar na hora de você efetuar os cálculos necessários para chegar no resultado de algum problema. Tudo bem até aqui? Por exemplo, mediatriz. Quem lembra o que é mediatriz? Daí dá para lembrar um pouco. É uma média. Tem a ver com média. O que é mediatriz? É uma reta que passa pelo ponto médio e é perpendicular ao segmento. Geralmente a definição é essa. Não. Não, não e não. Em primeiro lugar, o que tem mediatriz? Resposta. O elemento geométrico que tem mediatriz é um segmento de reta. Considere este segmento de reta com extremos em A e B. O que é a mediatriz de AB? Resposta. É um conjunto de pontos do plano que tem a mesma distância para A e para B. Isso é mediatriz. É um conjunto de pontos que tem a mesma distância para A e para B. Me fala aí um ponto de cara que tem a mesma distância para A e para B. O ponto médio. Você concorda que o ponto médio tem a mesma distância para A e para B? Me fala outros pontos aí que tem a mesma distância para A e para B. É só fazer o que agora? É só subir, bicho. Ó. Lá. Ou descendo. Ó. Distância para A igual a distância para B. Distância para A igual a distância para B. Distância para A igual a distância para B. Faz a união de todos eles. Faz sentido a mediatriz ser uma reta ou não faz? Faz ou não faz, gente? O que eu posso falar dos triângulos da esquerda e os da direita? São idênticos. Esse lado é igual a esse. Esse lado é igual a esse. E o lado do meio é o mesmo para os dois. Então não são dois triângulos idênticos. O que eu posso falar desses dois ângulos aqui do meio, então? São iguais, mas os dois juntos interam quanto? 180 graus. Quanto vai medir cada um deles? 90. Então você está percebendo que passar pelo ponto médio e ser perpendicular é uma consequência da definição? Não é a definição. Quando chegar lá na aula de Sevianas, você vai entender. Ah, é por isso que o ponto de encontro das mediatrizes é o circuncentro, né, professor? Lógico que é. Lógico que é. Mas só que lá a gente vai conversar. Então, por enquanto, de boa todo mundo? Beleza? Em cada aula a gente vai falando as definições e vai colocando. Beleza? Quem quiser tirar uma foto aqui, desse... Pra você se lembrar ali do côncavo, sêncavo. Gente, a parábola tem umas propriedades tão legais. Sério, tem umas propriedades muito legais. Tá ligado Tá ligado aquelas festas que tem quando rola a festa do camping e tal, né? No estádio. E aí não tem uma luz que parece que a luz fica andando nas nuvens. Já repararam? Tem um holofote, um holofortão. Esse holofote é um parabolóide. Como assim um parabolóide? É uma parábola que você... Imagina um espelho aqui, aí você gira a parábola. Aí você fica com uma cuba, não fica? Uma cuba parabólica. Pois é um parabolóide. E aí o que você faz? Você coloca uma luz bem forte, bem aqui, ó, no foco da parábola. Sabe por quê? Todos os raios que saem daqui, quando bate, eles saem todos paralelos entre eles. Sai tudo paralelo, né? Esse daqui é o princípio da antena parabólica também, que o raio vem, bate e vai para aquele pontinho que fica afastado da antena parabólica. Você concentra os raios tudo num ponto só. Sacou? Mas tem gente que fala que geometria não serve, matemática não serve, mas deixa isso. Deixa isso.
Beleza? Mas, vamos lá. Então, gente, quando é que dois polígonos são semelhantes? Bora? Polígonos semelhantes? Quando é que dois polígonos são semelhantes? Ah, eu não combinei isso com vocês. Principalmente o pessoal que já estudou aqui, tá ligado? Quem está começando agora aqui na reciclagem. Gente, por favor, respondam sempre. Sempre, sempre, sempre. Particularmente na minha aula. Sabe por quê? Se tem uma coisa que eu adoro fazer, é vocês errarem. Eu adoro fazer vocês errarem. Eu vivo perguntando, ela não é, a galera é, aí eu não. Hoje mesmo eu já fiz isso, acho que umas 2 vezes. Não foi? Acho que eu fiz umas 2 vezes já hoje. Sabe por quê? Eu tenho a seguinte opinião. Você tem 5 formas de resolver uma questão. Destas 5, apenas uma é correta. As outras 4 estão erradas. Se eu só te mostrar qual é a correta, você vai continuar imaginando que as outras funcionam. Então o que eu prefiro fazer? Eu mostro que pensar desse jeito está errado, que pensar desse jeito está errado, desse. Aí depois eu te mostro qual é o jeito certo de pensar. Se eu só mostrar o jeito certo, você vai continuar achando que os outros são errados. Só tem um detalhe. Essa estratégia de mostrar que está errado só funciona se você errar. Se você não errar, ela não vai funcionar. Você tem que errar para ficar, ai caramba, não posso fazer isso de novo. E aí vai surtir efeito. Agora, se ficar só tentando acertar, então, por favor, não tenham medo, não tenham receio algum de responder qualquer coisa que vier na telha. Por exemplo, quando é que dois polígonos são semelhantes? O que tem que acontecer? Quais são as condições que devem acontecer para dois polígonos serem semelhantes? Eles têm que ter mesmo ângulo. Tem que ter mesmo ângulo ou não tem? Tem. Só uma pergunta. Ter o mesmo ângulo já é suficiente? Não. Não. Por que não? Por exemplo, eis dois polígonos que têm mesmo ângulo. Olha só, polígonos semelhantes. Polígonos semelhantes. Então vamos lá. Olha só dois polígonos que têm ângulos iguais, ó. Olha esse aqui. E olha esse aqui. Esse aqui é um polígono que tem 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Esse aqui tem 2 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros. E todos os ângulos são idênticos. Ou seja, o que você estava suspeitando é a verdade. Está aqui. Você concorda que esses dois polígonos têm ângulos iguais? Ter ângulos iguais é o suficiente para dizer que eles são semelhantes? Não, não é o suficiente. Tudo bem até aqui? A outra condição que ele deve atender é qual? Os lados devem ser proporcionais. Só uma pergunta, e se ele simplesmente tiver lados proporcionais, eles são semelhantes? Imagina, dois polígonos que têm lados proporcionais. Vão ser semelhantes ou não vão? Não necessariamente. Quer ver? Vou desenhar dois polígonos com lados proporcionais, tá bom? Olha aqui. Tá vendo esse? Vou desenhar um outro aqui, ó. Olha aqui. 4 centímetros, 6 centímetros, 4 centímetros, 6 centímetros. Esse ângulo mede 60 graus. Este ângulo mede 120 graus. Este ângulo mede 60 graus. Este ângulo mede 120 graus. Agora presta atenção. 6 é o dobro de 3? 4 é o dobro de 2? Os lados são proporcionais? Eles são semelhantes? Então pergunto, ter lados proporcionais é suficiente para ser semelhantes?
ter ângulos iguais é suficiente para serem semelhantes? Então o que tem que acontecer com dois polígonos para eles serem semelhantes? Condição 1, tem que ter todos os ângulos iguais. Condição 2, os lados precisam ser proporcionais. Para um polígono, isso tem que acontecer necessariamente. Então, tá vendo aí? Tem aí, quais são as condições que devem ser necessárias, devem ser satisfeitas, né, no caso, para que dois polígonos quaisquer sejam semelhantes. Condição 1, ângulos iguais. Condição 2, lados proporcionais. Condição 1, ângulos iguais. Condição 2, lados proporcionais. Quando isso acontece, você tem dois polígonos semelhantes, com certeza. Tudo bem? Então você percebeu que a presença de uma das condições não garante a segunda? De boa até aqui? Ótimo. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Imagine ou lembre. Imagine o seguinte dia na sua vida. Sua formatura na faculdade de medicina. Eu estou imaginando o dia que eu vou entrar ainda. Não, mas é sério. Imagine o dia da sua formatura na faculdade de medicina. Tá imaginando? Aí você vai tirar foto da galera. Tá imaginando? Beleza. O que você vai fazer? Você vai fazer um quadro. Vai ou não vai? Aí imagina que você contrata um marceneiro para fazer uma moldura daquelas pancadas. Aquelas molduras lindas. Aí o cara vai fazer a moldura. Prestem bem atenção. Isso aqui eu estou fazendo só a estrutura da moldura, tá? Coisa, desenhei errado aqui, tem que apagar só isso aqui. Isso aqui é um prego, tá? Aqui está a moldura que ele te entrega. A pergunta é: você vai contratar esse marceneiro? Sim ou não? Aí eu faço uma outra pergunta. Por quê? Porque ficou muito feio? Aí ele apara aqui assim, ó. Mas ele só colocou um prego ali, né? É, um prego em cada pontinha. Mas aí vai... Ele vai entortar. Vai ficar... Não sei explicar. Tipo... Não vai ficar... Vai ficar capenga. Não vai ficar um quadrado igual tá aí. Vai ficar capenga. É isso mesmo. O que vai acontecer com esse quadro daqui? Vai acontecer isso, ó. Ó. Eu resolvo o problema, coloco um prego ali quando for entregar na parede. Pronto. Coloca mais um prego. Embaixo, assim, onde? prego na foto, não sei. É isso que eu quero perguntar. Como é que você resolve esse problema? Exatamente isso que eu quero questionar. Prego nos dois cantos, assim, um prego. Prega nos dois cantos? É, Que tal colocar mais uma madeira aqui no meio? E colocar mais um prego aqui e outro prego aqui. Vai resolver ou não vai? Não vai resolver. Muito simples. Só fazer isso. Acabou. Resolvido o nosso problema. Está resolvido o problema. Por que o problema está resolvido? Por conta disso aqui.
quinta madeira inclinada e a fixou em 2 pontos da figura. Com aqueles 3 pontos lá de cima, ele construiu qual figura geométrica imaginária? Um triângulo. E o triângulo tem uma propriedade muito punk. Muito punk. Qual é a propriedade que o triângulo tem? O triângulo é o único polígono completamente rígido, completamente imutável, completamente indeformável. Se você pegar um triângulo na sua mão, meu irmão, você pode apertar esse triângulo do jeito que você quiser. O máximo que você vai fazer vai ser furar o seu dedo. Agora, por favor, faz um flashback aí dos lugares que você já esteve na sua vida, nos quais você já viu alguns triângulos. Me diga, onde que você já esteve que você viu triângulo por aí? Fala em alguns lugares. Minas. Em Minas? Triângulo mineiro? Algum espaço físico que você olhou assim e falou, nossa, um triângulo. Eu tenho certeza que você não olhou e disse, nossa, um triângulo, mas você se lembra assim de algum flash na sua memória que tem triângulo? Oca o quê? As pirâmides. As casas mais velhas tem As casas mais velhas que fazem os triângulos. Os triângulos do carro, como chama aquilo lá? Os triângulos do carro. Triângulo. É sinalizador do carro, velho. Mas é Pega o triângulo, não é assim? Mas é um sinalizador, entendeu? É um sinalizador, mas é o triângulo do carro. Mas aquele lá não funciona não, eu já tentei colocar aquele negócio, fica todo tronco. Ele é meio troncho mesmo. Ele é meio troncho mesmo. Agora tá aí. Esse aí deforma, mas espera você travar. Se você encaixar a pecinha lá na ponta, ele não deforma. Alguém aqui já teve a experiência de ir a algum ginásio de esporte? Ou ir num pavilhão de exposições? Se você alguma vez já foi em algum espaço aberto, com um vão muito grande, sem pilastras no meio, experimenta ir nesse local e olhar para cima. O que tem de triângulo nessa estrutura não tá no gibi, velho. Essa estrutura, ela tem nome, ela é chamada de treliça. E a treliça é uma estrutura muito clássica na engenharia civil. Por quê? Chuta. Porque constrói triângulo, e triângulo é difícil de deformar, logo a estrutura vai ser difícil de cair, então vamos usar triângulo. Olha a torre. Olha as torres. O que você vê desenhado nas torres? São quadradinhos? São corações porque eu estou apaixonado? É dia dos namorados? Não. O que você vê nas torres é o quê? Triângulo. Olha o telhado de uma casa. Imagina, tá aqui a casa, casarão antigo, beleza? Aí você vê umas coisas assim, ó. Alguém já viu isso aqui na fazenda da avó, alguma coisa? Por que será que fazem isso? Não sei. Não sei. Por que eles não fizeram isso aqui, ó? Por que eles não fizeram isso aqui? Ó aqui. Não é mais fácil fechar quadrado do que triângulo? Por que será que eles não fizeram aqui? Por que eles fizeram assim? Chuta. Eu quero fazer uma experiência aqui. Eu quero fazer uma experiência. E preciso de voluntários. Preciso de voluntários. É sério, preciso de voluntários mesmo. Caneta. Quem tem caneta aí? Me ajuda aqui, Rodrigão. Chega aí. Rodriguinho. Chega aí, Rodrigão. Chega aí. Eu quero mais 2 pessoas, por favor. Sério, vem, Clara. Chega aí, Clara. Chega aí, vem cá. Pronto, já veio, pronto. Traz uma caneta. A lapiseira serve. Acho que o ideal seria. Quem tem caneta Bic? Para não ter erro.
Bique com tampa, com tampa. De preferência, com tampa. Que aí fica do tamanho certinho. Para ficar do tamanho certinho. Tá aqui uma bique com tampa, mais uma bique com tampa, outra bique com tampa. Preta, azul e aqui, pronto, já consegui. Tá aqui, uma bique, uma bique, uma bique. Pincel. Pincel, não, desculpa. Cadê? Já tem os 3 elementos? Esse daqui tá. Pronto. Eu vou pedir para vocês 3 agora, percebam. Eles têm 3 pedaços em mãos. Cuidado, esconde para ninguém colar. É sério, esconde para ninguém colar de um, não colar do outro aí, ó. Vai que copia assim, vou fazer igual. Não, é sério. Eles têm, mostra aí, tem um pincel, uma caneta e uma barrinha de madeira. Vocês estão percebendo que eu dei os mesmos elementos para os 3? Agora eu vou pedir para os 3 construírem um triângulo do jeito que eles quiserem. Vira de costas e pronto. Constrói o triângulo do jeito que vocês quiserem. Do jeito que vocês quiserem. Construíram? Agora mostra para tudo. O triângulo é o mesmo. Mostra o triângulo. Deixa ele em pé assim. Deixa o triângulo em pé. O triângulo. Fecha o triângulo. Fecha. Aí, pronto. Mostra aí, mostra aqui. Olha só, foram triângulos diferentes, não foram? Não, é a mesma coisa. Aí você diz, não é não, pessoal, quer ver? Pronto. Olha aqui, ó, se ela rotacionar aqui já é igual, não é? Aí você fala, mas o do Rodrigo está diferente. Não, pode deixar assim. O do Rodrigo está diferente. O do Rodrigo está diferente mesmo? Não tá não, pode deixar o seu, do jeito que dá. Aí, que aí fica, vocês estão vendo que o das duas está idêntico? O do Rodrigo está diferente? Tá não, do Rodrigo está igualzinho. Quer ver como está igualzinho? Rodrigo, faz uma rotaçãozinha só, aqui ó. Ficou igual, não ficou? Só tem uma coisa, eu posso fazer uma bagunça aqui com o do Rodrigo? Vou fazer isso aqui, ó. E agora, o do Rodrigo está igual delas? Tá igual ou não tá? Tá igualzinho, quer ver como tá igual? Segura de vocês aí. Faz só uma... Não, só fazer isso aqui sim. É isso aqui não, desculpa. Tem que... Cadê? Tem que rotacionar e girar. Ó aqui, ó. Tá aqui do Rodrigo, segurei. Deixa o Rodrigo segurar. Pronto, segura. Agora o que você vai fazer? Rotaciona para a madeira ficar embaixo. Agora faz um giro de... Aqui, ó. Faz essa rotação aqui, ó. Ou seja, você pode fazer o que você quiser. Se você definir os 3 lados de um triângulo, meu irmão, um abraço, você só consegue construir um triângulo na vida desse jeito. Só um. Quando você define os lados de um triângulo, você não consegue desenhar um triângulo diferente. Só existe um triângulo na vida. Se você apertar de um lado, o lado vai diminuir o tamanho, vai mudar o tamanho do ângulo, e você não tem mais o mesmo triângulo que você tinha antes. Obrigado aos 3. Obrigado. Palmas para os 3. Palmas, né? Palmas. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. As canetas são de quem mesmo? A preta ali. Essa. Não sei qual é essa. Essa é a azul. A preta ali. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês perceberam que quando vocês definem os 3 lados de um triângulo, acabou? Vocês perceberam isso? De boa? Tranquilos? Sério, você pode tentar fazer do jeito que for, velho. Não adianta. Você só consegue fazer um triângulo só. Com 3 elementos. Tá no saco. Entendeu? Quando você tem os 3 lados de um triângulo, meu irmão, não tem pra onde correr. Você só desenha um triângulo só com aqueles 3 lados. Só um. Se eu escrever um triângulo com lados medindo 5 centímetros, 7 centímetros e 8 centímetros, você só vai desenhar um triângulo só. Pessoal, mas se eu desenhar um colocando 5 aqui embaixo e colocar o 8 aqui embaixo no outro, o triângulo é o mesmo, você só fez uma rotação. Mas o triângulo é o mesmo. Pessoal, mas uma base é 5, outra base é 8. Quem falou que a base tem que estar no chão? Qual é a minha altura? 1,84. Quem é a minha base? É o meu pé. Quem é a minha altura? É a distância do meu pé para a minha cabeça, não é? E se eu deitar aqui no chão? Qual vai ser a minha altura? Então se você pega o negócio e vira, tem gente que fala, como é que faz para ver quem é a área da base desse prisma? Gira e coloca no chão. Que mané gira e coloca no chão, velho?
Que mané gira e coloca no chão. Aprende a olhar essa base do jeito que ela vier. Do jeito que ela vier. Com licença. Vou pegar essa garrafinha aqui, tá? Rapidão. Não vai derramar não, né? Quem é a base dessa garrafa? Ah, pessoal, esse negócio aqui, ó, porque tá no chão. Quem é a base daqui? São os dois círculos. Isso aqui é um cilindro, desconsiderando que esse círculo daqui é idêntico ao de baixo. Você concorda que a base são os dois círculos? Precisa virar para você ver isso? Quem é a altura? Isso é isso aqui. Não! Isso aqui é o diâmetro da base, ó. É o diâmetro da base. A altura é isso aqui. A altura precisa estar na vertical. E se eu fizer isso aqui, quem vai ser a altura? Continua sendo a mesma coisa, velho. Então tira da cabeça esse negócio que tem que girar, colocar no chão para ver as coisas. Não, aprende a ver do jeito que ela tiver. Tudo bem? Muito obrigado. De boa, todo mundo? Sim. Então tá aí. Quais são as condições para um triângulo? A gente falou. Quais são as condições para dois polígonos serem semelhantes, gente? Ângulos, bora, todo mundo. Ângulos iguais e... Lados proporcionais. Agora, a pergunta é: quando é que dois triângulos são semelhantes? Deve ter dois ângulos iguais. E fim de papo. Tem gente, calma, não escreve ainda não, calminha. Tem gente que diz que existem diversas condições para dois triângulos serem semelhantes. No livro, tradicionalmente, tem até uma seção deste capítulo de semelhança de triângulos destinada para isso. E nesta seção do capítulo está escrito lá: critérios de semelhança. E aí aparecem os critérios. Quais são os critérios? Aí tem aquele negócio lado, ângulo, né? Aí tem os critérios. Quais são os critérios? Os critérios, sinceramente, esqueça os critérios. Esquece. Esqueceu? Pessoal, não esqueci, eu não sabia. Não, é sério. Não se preocupe em aprender esses negócios, desses critérios. Eu só quero que você se lembre de uma coisa. Quando é que dois triângulos são semelhantes? Qual é a condição que deve ter para você classificar dois triângulos como semelhantes? É uma condição muito simples. Dois ângulos têm que ser iguais. Acabou. Porque a soma dos ângulos internos não vai interar sempre 180 graus? É ou não é? Velho, se você já tem dois que são iguais nos dois triângulos, o que eu posso falar do terceiro? Também igual. Lógico que vai ter que ser igual. Então, para você ter dois triângulos semelhantes, basta você ter o quê? Dois ângulos iguais e fim de papo. Só uma pergunta: por que só dois ângulos já é o suficiente? Eu não preciso garantir que os lados sejam proporcionais? Não. Sabe por que não? Porque se dois ângulos iguais são iguais, automaticamente os lados serão proporcionais. Por que isso? Porque o triângulo é imutável. Porque o triângulo é indeformável. Porque no triângulo, se você define os ângulos, você automaticamente define a proporção entre os lados daquele triângulo. Porque no triângulo, se você define os lados, automaticamente você define os ângulos. O triângulo é o único polígono que apresenta essa propriedade, gente. Todos os outros polígonos você consegue apertar, esticar, puxar. Com o mesmo tamanho dos lados, você consegue mudar os ângulos. Por exemplo, pega um hexágono regular. Pega um hexagoninho regular. Olha aqui. Cadê? Olha aqui. Só. Se dois ângulos são iguais, automaticamente todo triângulo isósceles já vai ser. Não é a mesma coisa que três. Dois ângulos de um triângulo devem ser iguais a dois ângulos de outro triângulo. Não são dois ângulos do mesmo triângulo que têm que ser iguais. Você tem que pegar dois triângulos, olha para um ângulo de um e fala: opa, tem um aqui também. Aí você olha para um Pokémon de um e fala: opa, tem esse mesmo Pokémon aqui, ó. São iguais. São semelhantes, desculpa. Beleza? Não são dois do mesmo. Tá joia? Beleza? Pessoal, olha só. Vou desenhar um hexágono regular aqui, tá bom?
Está aqui o hexágono regular. Todos os lados deste hexágono medem 10 centímetros e todos os ângulos são iguais. A gente vai ver depois quanto que mede o ângulo do hexágono regular. Agora o que eu quero perguntar para vocês é: vocês conseguem desenhar um outro hexágono com lados de mesmo tamanho sem que ele seja regular? Consegue ou não? Consegue, muito facilmente. Só fazer isso, ó. Dá uma apertadinha aqui. Quando você apertar aqui, você concorda que esse pontinho vai vir aqui para fora assim? Aí você vai ter esse outro hexágono aqui. Olha para o hexágono azul e para o hexágono preto. Você concorda que os dois hexágonos têm os lados todos iguais? Então pergunto, se um polígono tem todos os lados iguais, eu posso dizer que ele é regular? Não. Não. Se um polígono tem todos os lados iguais, este polígono é chamado de polígono? Gente, lados iguais. Equilátero. 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 Lados iguais. Então eu pergunto, se um polígono é equilátero, então ele é regular? Não. O que ele tem que ser também para ele ser regular? Além de ter os lados iguais, ele tem que ter os ângulos iguais. Então, além dele ser equilátero, ele tem que ser também equiângulo. Eu posso ter perfeitamente um polígono equilátero sem ser equiângulo. Aqui, aperta. Você concorda que esses 4 ângulos abriram? E esses 2 ângulos daqui, eles fecharam? Mas a soma deles continua tendo o mesmo valor. Quanto? Não interessa agora. Vocês estão percebendo como, quando é um outro polígono que não é o triângulo, você consegue deformar ele, puxando, apertando, empurrando. Mas no triângulo, meu irmãozinho, esquece. No triângulo, você pode fazer o que você quiser. Você não deforma o desgraçado. Tudo bem, todos? Sim? Ótimo. Então daí, ó, quais são as condições necessárias para que 2 triângulos sejam semelhantes? 2 ângulos iguais. 2 ângulos iguais. Consequência, os lados serão proporcionais. E o terceiro ângulo igual. A consequência é essa, porque o terceiro ângulo igual, tipo assim, é uma consequência quase que natural, sacou? É uma consequência que eu nem chego a escrever. O porquê? O fato de ter 2 ângulos iguais vai te dar condições de utilizar a proporção. Entendeu? Então a consequência de você ver 2 ângulos é usar a proporção. Por que eu estou falando isso? Vocês vão resolver muitas questões de semelhança de triângulos na segunda-feira com o Elson. Eu vou passar hoje uma porrada de questão de semelhança para vocês. E vocês vão perceber que, tradicionalmente, a maioria dos alunos comete um erro gravíssimo quando vai fazer questão de semelhança. Sabe qual é o erro? Vocês vão calcular a semelhança de triângulos, vocês olham para onde? Pega uma questão que tem semelhança de triângulos. Vocês olham para os lados, é impressionante. Vocês não têm que olhar para os lados, criaturas. Por que não tem que olhar para os lados? Porque o triângulo pode estar rotacionando, pode estar dançando balé, sei lá. Ele pode estar deitado, o outro pode estar em pé. Você não tem que olhar para os lados, você tem que olhar para onde? Para os ângulos. Para os ângulos. Quer resolver a questão de semelhança de triângulos? Olha para os ângulos e não para os lados. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Beleza? De boa? Então, consequência, lados proporcionais. Agora o negócio é o seguinte, quem tiver com papel quadriculado aí, eu gostaria de solicitar o seguinte. Posso pagar aqui, gente? Quem quiser tirar foto, tirar o foto já? Beleza? Posso pagar? Tirar foto aí? Pode tirar aí, pode tirar aí. Pronto?
Seguinte, quem tiver com papel quadriculado, eu gostaria bastante que você desenhasse o triângulo do jeito que eu vou propor aqui. Que eu tenho um quadro quadriculado aqui, né? Não é semelhante, é semelhança. O homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, falar isso daí. Semelhança de triângulos. Só consegue se estiver falando mesmo, vai estar escrevendo. Triângulos. Bora lá. Seguinte, no seu papel quadriculado, você vai desenhar dois triangulinhos. Eu quero que você desenhe esses dois triângulos com as seguintes inclinações. Presta atenção nas inclinações. Vê se você entende. Um lado, o lado horizontal vai medir 8 quadradinhos. O lado da esquerda vai ter uma inclinação de 1 para 3. E o lado da direita vai ter uma inclinação de 1 para 1. Vocês entenderam o que eu falei? Presta atenção aqui. O primeiro triângulo vai ter o lado horizontal medindo 8 quadradinhos. Isso daí é só contar, né? Tá aqui 8 quadradinhos. Ó, só para primeiro quadradinho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. 8 quadradinhos. São 8 quadrados, não são 8 pontos, hein? A quantidade de pontinhos vai dar 9. Mas a quantidade de quadradinhos são 8. Beleza? Você precisa de 2 pontinhos para o primeiro quadradinho. Aquela ideia de PA, né? Intervalo e tal. Tem que ter 2 termos para ter um intervalo. Agora, os lados da esquerda e da direita. O da esquerda, eu quero uma inclinação de 1 para 3. E o da direita, 1 para 1. O que significa 1 para 3? A partir deste vértice daqui, você vai imaginar o seguinte, ó. Vai um ladinho de quadrado para a direita e 3 ladinhos para cima. Depois, acompanha, desenha ainda não. Depois, 1 para a direita e 3 para cima. Então, o lado vai ficar exatamente com este tamanho daqui, ó. Ou seja, você ao todo você vai dar 2 para a direita e 6 para cima. Por que tem que ser 6 para cima? Quantos eu já andei para frente? 2. Tudo no media 8? Eu não já andei 2? Fica faltando 6, não fica? Mas agora eu não quero que este outro lado tenha uma inclinação de 1 para 1. Ou seja, 1 para a esquerda, 1 para cima, 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 1 para a esquerda, 1 para cima. Ele vai bater exatamente aqui, ó. Sabe por quê? Solta o lápis todo mundo agora, que eu vou falar uma coisa de uma importância que vocês não têm noção do tamanho da importância dessa baboseira que eu falarei agora. Muitos de vocês oferecem uma certa resistência para fazer desenhos geométricos. Aí você diz, professor, não é resistência não, porque meus desenhos são umas porcaria. Com o papel quadriculado você vai começar a desenhar melhor assim. Agora, sabe o que é pior? O pior não é isso. O pior é quando eu falo, desenhe um triângulo, beleza? Retângulo, com a hipotenusa da horizontal e catetos medindo 6 e 8 centímetros. Vocês desenham um triângulo assim. Vocês não estão nem aí para a mensuração do tamanho do segmento que você traçou e a proporção que existe entre os segmentos. Geometria analítica. A equação da reta que passa pelos pontos 3 e 2 e o ponto 6 e 12. Aí lá vai a galera fazer o desenho. 3 e 2, 6 e 12. Por favor, olha só a sua noção. 3 e 2, 6 e 12.
Assim fica um pouco difícil de você visualizar qual a inclinação que esta reta apresenta. Não é simplesmente marcar os pontos e fazer a reta? Não. Você vai fazer assim a partir de agora. A partir de agora você vai fazer assim. Só melhorar aqui? Deixa eu colocar 4 e 2. Vocês vão entender o porquê. Olha o desenho de uma pessoa que não tem esse tipo de rigor e olha agora o desenho de outra pessoa que tem esse tipo de rigor. 4 e 2, 6 e 12. Só pelo desenho troncho, essa daqui já vai falar besteira. Qual é a besteira que ela vai dizer? Que corta o eixo Y em um ponto positivo. O outro, só por desenhar da maneira adequada, ele já vai perceber visivelmente que ele vai cortar o eixo Y lá embaixo. Só de olhar. Professor, mas na prova não tem papel quadriculado. Eu concordo. Mas experimenta ficar 3 meses olhando para esse desgraçado desse papel quadriculado. Na prova você vai olhar para os pontos e vai falar. Só uma coisa. Tá vendo esses 2 pontos aqui? A gente vai achar a equação da reta só de olhar para os pontos. Aí você fala, como assim só de olhar para os pontos? Simples. De 4 para 6, não andou 2 para frente? E de 2 para 12, não subiu 10? Andou 2 para frente, subiu 10. E se eu andar só 1 para frente? Sobe 5? Então, y é igual a 2x. Se andar 1 para frente, sobe 5. Se andar 1 para trás, desce 5. Se andar 2 para trás, desce 10. Se andar 3 para trás, desce 15. Se andar 4 para trás, desce 20. Mas se você andar 4 para trás, você não chega no eixo y? Você não está no y igual a 2? Você não vai descer 20? 2 menos 20, menos 18. Está aqui a equação da reta. Quem quiser fazer determinante, faça. Essa é a equação da reta. Está duvidando? Coloca x igual a 4. 2 vezes 4. 8. Só uma coisa. 4 e 2, 6 e 12. É isso mesmo? 4 e 2, 6 e 12. Não, calma aí, que eu acho que eu estou trocando alguma coisa. 4 e 2, 6 e 12. Anda 2 para frente e sobe 10. Então vai andar, sobe 5. Anda. Ah, desculpa. É 5, desculpa. Não sei porque eu coloquei 2 aqui. Não é? Anda 1 para frente, sobe 5. Não é? Desculpa. Anda 1 para frente, sobe 5. Isso daqui é o que vocês chamam de coeficiente angular. Ó. É o tal do ΔY sobre ΔX. Se você pegar a inclinação, anda 1 para frente, sobe 5. Anda outro para frente, sobe mais 5. Coloca x igual a 4. 5 vezes 4. 20 menos 18. 2. Coloca x igual a 6. 5 vezes 6. 30 menos 18. 12. A equação está aqui. Vocês vão fazer desse jeito. Mas para fazer desse jeito, desenha os triângulos dessa chatice mesmo. É sério. É sério. Procura fazer os desenhos no papel quadriculado, sempre. Respeite o tamanho dos lados. É para fazer um triângulo retângulo com um lado medindo 6 centímetros e o outro 8 centímetros? Então, pelo menos, tome cuidado para fazer isso aqui, ó, brother. Pelo menos tome cuidado para não colocar o ponto bem aqui no meio, porque senão você está tendencioso a desenhar um triângulo equilátero. Pelo menos empurra um pouquinho para o lado aqui. Empurra alguma coisa para o lado. Pessoal, mas eu não tenho certeza se esse ângulo é reto. Coloca o símbolo aqui, que a sua cabeça vai processar. Mas ela está vendo que este ângulo, esse lado mede 6 centímetros e esse mede 8 centímetros. Então, por gentileza, a partir de agora, procure fazer um desenho mais condizente com a medida a qual o desenho está se relacionando. A gente simplesmente faz um desenho. Ou então, para fazer desenho geométrico, brother, é uma desgraça. Faz a circunferência aí, com um triângulo equilátero no meio. É
sempre, velho. Por favor, compra um papelzinho quadriculado. Toma mais cuidado. Olha para os quadradinhos, vocês vão perceber como a coisa vai fluir. Tudo bem até aqui? Beleza? O outro triângulo que vocês vão desenhar vai ser como? Lembrando, qual é a inclinação do da esquerda? 1 para 3, 1 para 3, duas vezes. E depois 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Aí você vai ter que ao todo. Sabe por que eu gosto de desenhar assim? Eu estou garantindo que esse triângulo vai ser escaleno. Se você considerar que o lado do quadradinho mede uma unidade, eu vou te dizer o tamanho desses lados todos. Este lado vai medir 8 centímetros. Esse aqui vai medir 6 raiz de 2, que dá 6 vezes 1,4, que vai dar 8,4, é diferente desse. E esse aqui vai medir 36 com 4 raiz de 40, vai dar 2 raiz de 10, 2 vezes 30, vai dar uns 6,3 por aí. Então aqui vai medir 8, aqui 8,4 e aqui 6,3. Vão ser 3 lados completamente distintos. E aí desta forma você não vai chegar na questão de uma forma tendenciosa. Porque, por exemplo, presta atenção aqui. Imagina, você está na aula de semelhança de triângulos, aí você desenha os dois triângulos assim, ó. Uma pessoa entra aqui nessa sala e vê isso aqui. Qual a primeira coisa que ela diz? Equilátero, então, até isósceles, sei lá. Não é? Mas só que não. Se você continuar esperando o cara desenhar, o cara vai desenhar assim, ó. Aqui é 30 graus, aqui é 60 graus, aqui é 90 graus. Tem gente que desenha desse jeito. Tô mentindo? Presente? Olha. Olha. Como é que a gente vai ter noção de qual ângulo é maior, qual abertura é maior, qual lado tem maior comprimento, qual figura tem maior área? Convencidos? Então, por favor, é sério, compra um papel quadriculado. Vai ser toda a aula que a gente vai utilizar? Não, não vai ser toda a aula que a gente vai utilizar. Mas só que vai ser importante você tê-lo em mãos, para quando a gente for utilizá-lo. Tudo bem? De boa, galera? Beleza? Não, só esse é feio aqui. Ah, só. Cabelo de mulher. Roberto, está dando aula aqui. Só para ficar claro aqui, ó, vou desenhar a malha quadriculada aqui, ó, gente. Tá aqui a malha quadriculada aqui, ó. Tá aqui toda a malha quadriculada do quadro para você localizar o que eu estou fazendo. Com o tempo vocês vão se habituar. Podem ter certeza. Aqui, ó. Perceba, andei um ladinho para a direita, subi 3 ladinhos de quadrado. Depois eu ando mais um e subo mais 3. Aí você pega aquele ponto lá de cima e liga. Você vai ver que ele vai descer de acordo com a diagonal de um quadrado. Porque aqui embaixo mede 8. Aqui eu não andei 2 para um lado. Falta 6, não é? E aqui você não subiu 6. Então fica 6 aqui e 6 aqui. Vai dar a diagonal certinho dos quadradinhos. Esse lado da direita. Ficou claro para todo mundo? De boa? Só curiosidade, qual é a área desse triângulo? Considerando que o lado de um quadradinho é de 1 centímetro. O lado do quadradinho mede 1 centímetro. Quantos centímetros tem aqui? 8 centímetros. 24 centímetros quadrados. Por que 24 centímetros quadrados? Base vezes altura sobre 2. Você pode pensar de duas formas. Você pode pensar que a base vezes a altura sobre 2. Você pode pensar também que esse triângulo do lado esquerdo não é metade deste retângulo do lado esquerdo. Este triângulo do lado direito aqui não é metade deste retângulo do lado direito. Então os dois triângulos juntos não vão ser a metade do retângulo todo. Mas o retângulo todo dá 8 por 6. Então os dois triângulos juntos, 8 por 6 são 48 quadradinhos. Os dois triângulos juntos vão ter 24 quadradinhos. De boa? Agora, o outro vai ser esse aqui.
O outro vai ser menorzinho, né? A base vai medir 4 centímetros, e aí você vem com a inclinação 1 para 3 e desce. Vai ser o mesmo desse aqui. No entanto, aqui. Percebam uma coisa importantíssima aqui. Presta atenção aqui, gente, rapidão. Vou colocar números. Imagine que este ângulo meça, sei lá, 50 graus. E este ângulo meça 70 graus. Aí você tem aqui neste outro triângulo, aqui mede 70 graus. E aqui mede 50 graus. Olha para estes dois triângulos. Eles são semelhantes? Não. Sim. Por quê? Tem Eles têm dois ângulos iguais. O terceiro ângulo aqui, 70 com 50 graus, a inteira quanto? 120 graus. Quanto que falta para 180 graus? 60 graus. 70 com 50 graus, 120 para 180 graus, 60 graus. Por que eu coloquei 180? Viu? Eu falei 180, estava escrevendo 180. 60 graus. E aí a consequência disso é, você tem as dimensões dos lados. Só tem um pequeno detalhe. Azinho, Bzinho e Czinho. Só tem um pequeno detalhe. Eu não quero colocar os ângulos com valores numéricos, porque na maioria esmagadora dos exercícios, vocês não têm valores numéricos. Na maioria dos exercícios, vocês não têm valores numéricos. Na maioria dos exercícios, vocês têm letras incógnitas. Então aqui eu vou chamar de beta e aqui eu vou chamar de teta. Posso tirar os pontinhos vermelhos? Posso? Ótimo. Pronto. Olha aqui, galera. Considere que nesse triângulo aqui do lado esquerdo você tem esses dois ângulos medindo beta e teta. Vocês concordam que se, olha para o triângulo do lado direito, aqui mede beta e aqui mede teta, eles são semelhantes ou não são? São. Então, se aqui em cima mede alfa, quanto que mede aqui em cima? Alfa também. Agora prestem bastante atenção aqui, porque eu vou fazer uma coisa que, à primeira vista, vai ser uma coisa exageradamente fresca, mas só que mais para frente, nossa senhora. Posso pagar isso aqui? Pode. Presta muita atenção. Você tem aqui este ladinho mede Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, Ezinho, Fzinho. Sugestão, pode aqui? Sugestão para a resolução de problemas. Que sugestão é esta? Vocês não vão precisar fazer isso lá no dia da prova. No dia da prova, vocês só vão olhar para a figura e vão falar: esse cara mede tanto, esse cara mede tanto, esse cara mede tanto. Só para vocês terem uma noção. Muito em breve, se vocês criarem o hábito de fazer isso aqui, vou colocar só um exercíciozinho aqui que eu coloquei ontem, por exemplo, para a galera da turma média. E em breve eu vou colocar para vocês. Exercício bem de boa, vírgula, né? Parece ser bem de boa, mas na verdade não é nem um pouco de boa. O exercício foi esse que eu coloquei. Coloquei um triângulo retângulo. Um dos catetos media 12 centímetros. Eu dei que este ângulo daqui mede alfa. E falei apenas que o cosseno de alfa vale 0,8. E aí eu pedi para eles calcularem quanto mede esse outro cateto, quanto mede a hipotenusa, quanto mede a altura, quanto mede esta projeção e quanto mede esta outra. Aí você fala: pessoal, é um problema de boa mesmo. Só tem um pequeno detalhe.
para fazer tudo isso sem tocar no lápis, fazer tudo de cabeça. É o ponto que nós vamos chegar se você fizer essa chatice daqui de agora. Você vai olhar mais daqui, você vai calcular essas paradas tudinho aqui. Você vai olhar e vai sair falando, esse aqui mede tanto, esse mede tanto, esse mede tanto, aquele mede tanto, esse outro mede tanto, esse outro mede outro tanto, a área é tanto, blá 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 blá. Como assim? Vamos começar aqui na maciota. Tá bom? Posso pagar aqui? Se eu não quero tirar a foto, eu quero tentar. Depois eu coloco para vocês, tá bom? Vamos falar o que interessa aqui agora da aula de hoje. Presta atenção, gente. Olha só. O que é esse negócio tão importante que você tem que fazer em todo problema de semelhança de triângulos? É uma tabelinha muito simples. Que tabelinha é esta? Essa tabelinha aqui, ó. Tabelinha vai funcionar da seguinte maneira. Aqui, primeiramente, aqui você vai colocar os triângulos em questão. No caso, nós temos o triângulo ABC, nós podemos chamá-lo de grande, e o triângulo DEF, que nós vamos chamá-lo de pequeno. E aqui você coloca os ângulos. No caso, os ângulos são alfa, beta e teta. Tchau, tchau. Alfa, beta e teta. E aí o que você vai fazer aqui agora? Com calma. Você tem que olhar da seguinte maneira. Olha para o triângulo grande, por gentileza. Olha para o grande. Localize o ângulo alfa. E diga para mim, quanto mede o lado oposto, está lá afastado, o lado oposto ao ângulo alfa no triângulo grande, por gentileza? A. Tudo bem? E agora no triângulo pequeno, quanto mede o lado oposto a alfa no pequeno? Mede B. D. Oposto a beta no pequeno, com calma. Bzinho. E oposto a beta oposto a beta no grande, desculpa, é Bzinho. E o oposto a beta no pequeno? Ezinho. Oposto a teta no grande? C. Oposto a teta no pequeno? F. E o que você tem aqui? Os triângulos são semelhantes? Então, o lado oposto a alfa do grande é proporcional ao lado oposto a alfa do pequeno. O lado oposto a beta no grande é proporcional ao lado oposto a beta no pequeno. O lado oposto a teta no grande é proporcional ao lado oposto a teta no pequeno. Só tem uma coisa. Estas são as únicas proporções que existem entre esses dois triângulos? Não. Não. Quais são outras coisas que apresentam proporção? Altura. A razão entre as áreas, sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque a área é uma grandeza de duas dimensões. E lado é grandeza de uma dimensão. Nós estamos tratando da proporção entre unidades de comprimento. Então, um exemplo é a altura. Outros exemplos: perímetro. E por aí vai. Falou em grandeza de comprimento, vai ser válida a proporção. Ou seja, aqui em cima, na verdade, não vai só os ângulos alfa, beta e teta. Vai também a altura, vai também o perímetro, e por aí vai. Então vamos lá, presta atenção aqui. A altura do pequenininho em relação a D, eu vou chamar de Hzinho. A altura do grandão em relação a A, eu vou chamar de Hzão. Então bora. Quanto mede a altura no grande? Hzão. A altura do pequenininho? Hzinho. Perímetro do grande? C mais B mais A. A mais B mais C? É ou não é? E o perímetro do pequeno? D mais E mais F. Só uma pergunta. O que está por trás de todas estas frações aqui? Você concorda que são frações? Você concorda que o resultado delas é tudo a mesma coisa? E aí o pessoal que fez o treinamento básico percebe uma das coisas que a galera falou, que é o quê?
que eu posso falar de todas essas frações? Elas são equivalentes. Nessa ideia de equivalência de frações, que o resultado da divisão é o mesmo, não é? Frações equivalentes a 2/3. 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15. É tudo fração equivalente, porque o resultado das divisões dá sempre o mesmo. Até aqui tudo bem? Só tem um detalhe. Tradicionalmente em problemas de semelhança, vocês batem o olho e resolvem só quando o lado é o dobro, o triplo, o quádruplo. Mas vocês têm dificuldade de perceber quando é 30% maior, quando é o dobro e mais 30%. Vamos lá, vamos lá. Agora vem uma pergunta. O que significa o resultado de cada uma dessas divisões? Você concorda que cada divisão dessa dá um resultado? Sim. Beleza, o que significa esse resultado? Constante. Ótimo. O que representa essa constante? Ela tem um nome, e um nome importantíssimo. Sabe qual é o nome? Você não está dividindo o lado de um triângulo por um lado correspondente em outro triângulo. Cuidado, diferença é subtração. A porcentagem? A porcentagem, exatamente, você está vendo quantos por cento que um representa o outro, mas tem um nome isso aqui, o resultado tem um nome. Sabe qual é o nome disso daqui? Ele é chamado de, alguém falou, eu acho. Razão, perfeito. É a chamada razão de semelhança entre dois triângulos. Prestem muita atenção nisso, gente. Sabe por quê? Tá vendo a razão de semelhança entre dois triângulos? Vou apelar. Resolvi apelar. Seis centímetros, melhor, 12 centímetros. 12 centímetros, 10 centímetros, 8 centímetros. Isso aqui é um tronco de pirâmide. Aí aqui mede 6 centímetros e aqui mede 5 centímetros. Isso é um tronco de pirâmide. É um retângulo embaixo e outro retângulo em cima. Como é que você calcula o volume desse tronco? Entende isso aqui? Você vai fazer isso aqui? Aqui. Sabe quais são as contas que você faz aqui? Você vê 5, 30. 30 vezes 8 dá 240. 240 dividido por 3 dá 80. 80 vezes 7, 560 centímetros cúbicos. Pronto, esse é o volume desse tronco. Aí você fala o quê? Entende a ideia da razão de semelhança? Ficou claro? Como é que você faz para ter a razão de semelhança? Você tem que pegar um lado de um triângulo e dividir pelo lado correspondente do outro. Só tem uma coisa. Você pode também fazer a sua regra de 3 de uma forma diferente. Que forma diferente é esta? Presta atenção aqui. Aqui nós colocamos as unidades de comprimento e aqui nós colocamos os triângulos. Acontece que você pode também construir a sua tabelinha de uma forma diferente. Você pode construir a sua tabelinha assim também, ó. Você pode resolver colocar os triângulos aqui e aqui você colocar as unidades de comprimento. Por exemplo, você pode resolver colocar só alfa e teta aqui. E aqui você resolve colocar os triângulos, o grande e o pequeno. Olha o que vai acontecer nesse caso aqui. Bora. Olha para o triângulo grande oposto a alfa. Olha para o triângulo grande oposto a alfa. Quanto mede oposto a alfa no grande?
Azinho. E o oposto a teta no grande? Czinho. Todo mundo concorda? O oposto a alfa no grande é Azinho e o oposto a teta é Czinho? E o oposto a alfa no pequeno? Dzinho. E o oposto a teta no pequeno? Fzinho. Tá claro? Isso aqui é razão de semelhança ou não é? Não. Isso não é razão de semelhança. Sabe por que não é razão de semelhança? Olha aqui. O A é o lado do triângulo pequeno ou grande? E o C é o lado do triângulo pequeno ou grande? Você está dividindo o lado de um triângulo pelo lado de um outro triângulo? Não. Você não está dividindo dois lados de um mesmo triângulo. Então, quando você faz esse cálculo aqui, você está fazendo a seguinte análise. Aqui em cima, você está fazendo a seguinte análise. A está para D, assim como C está para F. A está para D, assim como C está para F. Aqui a gente está fazendo A está para C, assim como D está para F. Então você não está dividindo um lado pelo lado do mesmo triângulo. Então como é que o resultado desta divisão pode representar uma razão de semelhança entre duas figuras, se você está pegando dois lados de uma mesma figura? Neste caso aqui, o que você está calculando, sabe o que é? É a proporção entre dois lados de um mesmo triângulo. Você está calculando duas coisas distintas. Só tem uma coisa. Calcula do jeito que está em cima ou do jeito que está embaixo. Vamos calcular do jeito de cima? A está para D, assim como C está para F. Vamos calcular do jeito de baixo? A está para C, assim como D está para F. Dá uma olhada aqui. Quando você for resolver, usando ainda a linguagem, né? Eu costumo dizer que a última coisa que a gente desintoxica aqui, mas não sai, desintoxica. A última coisa que a gente desintoxica aqui é o cruz credo, impressionante. Por mais que as pessoas já aprendam que tem que multiplicar por D vezes F dos dois lados, tem que multiplicar por C vezes F dos dois lados, mas tirar o multiplica cruzado eu reconheço. Demanda tempo. Mas tá bom então, multiplica cruzado. Aqui vai ficar A vezes F é igual a C vezes D. Multiplica cruzado. A vezes F é igual a C vezes D. Pergunto, vai fazer alguma diferença no cálculo final para descobrir o tamanho do desgraçado do lado? Não, mas o que interessa é a forma de você enxergar é diferente. E é importante que você identifique isso. Por exemplo, se você identificar essa divisão daqui, você vai entender uma coisa que vocês achavam que eram dois conteúdos completamente distintos. Sabe que coisa é essa? Vocês acham que trigonometria é uma matéria e semelhança de triângulos é outra. E no fundo é tudo farinha do mesmo saco. O que significa dizer que o cosseno de um ângulo vale 0,8 num triângulo desse jeito aqui? Simples. É dizer que a razão entre C e A é 0,8. Ou seja, a proporção entre dois lados de um mesmo triângulo é 0,8. Mas dizer que essa divisão dá 0,8 é dizer o quê? Que o C representa 80% de A. Trigonometria é a proporção entre os lados de um mesmo triângulo. Isso é trigonometria. É você saber qual é a proporção entre duas medidas distintas em um mesmo triângulo que está na sua mão. Se você conseguir distinguir e perceber que é tudo semelhança de triângulos, identificou a razão de semelhança entre dois triângulos, você identifica a razão de semelhança entre as áreas, que vai ser a razão de semelhança dos lados ao quadrado. A razão entre os volumes vai ser a razão de semelhança dos lados ao cubo, e assim sucessivamente. Mas é importante que você faça essa distinção. É importantíssimo que você faça essa distinção. Vocês perceberam que no fundo o cálculo é o mesmo? Mas você estrutura de duas formas distintas? Então o que vocês vão fazer a partir de hoje nas questões de semelhança que eu vou passar para vocês? Vocês vão montar as tabelinhas. E o Elson, na próxima aula de segunda-feira, em cada questão, estou falando sério,
Em cada questão que ele for resolver, já estou adiantando já, ele vai perguntar para vocês: pessoal, vocês usaram a razão de semelhança ou proporção entre os lados? Vocês vão ver que a bagunça vai estar armada. Mas treine para você distinguir um do outro. Pode dar um exemplo sem ser de triângulo, tipo, assim, que eu consigo entender melhor, por exemplo. Porque quando eu faço isso vai dar certo, porque eu calculo a mesma, mas eu não entendi como você, como que eu vou visualizar quando é um e na outra. Vou te mostrar aqui então um exemplo, ótimo. Tira a foto aí, só para mostrar esse exemplo para ela. Eu vou colocar uma questão muito simples. Seu nome? Thaisa. Thaisa? Thaisa, eu vou colocar um exemplo muito simples. E eu quero ver se você pensou de um jeito ou de outro. Tá bom? Vou colocar um exemplo bem tranquilo aqui. Eu quero ver como é que vocês pensaram. As fotos. Pessoal, como é que você fala de semelhança de triângulo sem ter falado no teorema de Tales? Simples, porque eu não uso Tales. Pessoal, mas Tales é tão importante. Ele é, eu reconheço, mas eu não uso. Mas por que não? Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Mas por enquanto, vou colocar 2 triângulos aqui, tá aí? Olha só. Esse triângulo, tá aí já? Tchau, tchau, tá vendo? E esse triângulo aqui? Olha só. Pronto. Só para exemplificar aí, atendendo a pedidos. Isso daqui mede 10 centímetros. Isso aqui mede 20 centímetros. Melhor, 30 centímetros. Beleza? De boa? 30? É. Esse aqui mede 17. Tá, 18. 18 centímetros. Quanto que mede isso aqui? Sabendo que alfa, teta. Qual cálculo que vocês fazem aqui para descobrir x? Eu não estou discutindo se vocês sabem calcular ou não sabem. Vocês sabem. Qual a análise que você faz? X é igual a... Tenta fazer isso de cabeça para calcular o valor de x. Olha aqui, aqui mede 10, aqui mede 30. Ali mede 18. Quanto vai medir x? 38. Vai ser o 18 3 vezes. Uai, mas... De 10 para 30 eu não multipliquei por 3? Então, de 18 para x, você concorda que é só multiplicar por 3? Mas eu pensei, por exemplo, de 10 para 18 aumentou 8. Mas aí que está, você tem que analisar a proporção. E parabéns pela sua análise. Vou te mostrar o que você pensou. De 10 para 18 aumentou 8, mas aumentou 8 de 10. Ou seja, de 10 para 18 aumentou 80%. De 30 para x vai aumentar 30%. Aí eu te pergunto, o que é mais fácil de visualizar neste problema? Que 30 é o triplo de 10, logo x é o triplo de 18, ou que 18 é 80% maior do que 10, logo x é 80% maior do que 30. O que é melhor perceber? O triplo ou 80% maior? Quando você faz o triplo, você não está comparando dois lados de um mesmo triângulo e dizendo que um lado é o triplo do outro? É ou não é? Aqui você está usando a proporção entre os lados de um mesmo triângulo. Aqui, quando você faz tchau, tchau, de 10 para 18 aumentou 80%, você está usando a razão de semelhança. Então são duas coisas distintas. Vai ter problema que a proporção entre os lados de um mesmo triângulo é mais fácil. Vai ter outro problema. 6, 7, 12x. Sendo semelhante, tá? Esse ângulo, esse ângulo. Eu duvido que aqui você fez assim. De 6 para 7 aumentou 1/6. Então de 12 para x vai aumentar 1/6. Não, você fez. De 6 para 12 dobrou. Então 7, o dobro de 7 é 14. Nesse problema, você não analisa assim? Você viu que você pegou de um lado de um triângulo para um lado correspondente do outro triângulo? Então aqui você usou a razão de semelhança. Porque você comparou o lado de um triângulo com o lado do outro. Acontece que nos dois problemas você pode fazer as duas coisas. Ou você pode analisar que daqui para cá dobrou, então daqui para cá dobrou, isso é razão de semelhança.
como você pode analisar? Daqui para cá aumentou 1/6. Então daqui para cá vai aumentar 1/6 também. Então a ideia é, quando você faz assim, 12 está para 6, assim como x está para 7, você está usando a razão de semelhança. Agora, quando você faz 6 está para 7, assim como 12 está para x, você está fazendo a proporção entre os lados. Por quê? Você concorda que aqui você está pegando o lado de um triângulo e dividindo pelo lado do outro triângulo? E aqui você não está pegando o lado de um triângulo e dividindo pelo outro lado do mesmo triângulo? Então aqui você está fazendo a proporção entre os lados de um mesmo triângulo. Aqui você está fazendo a razão de semelhança de dois triângulos. Mas no final das contas, o cálculo vai ser o mesmo. 6x é igual a 84. O cálculo é o mesmo, mas só que a estrutura é diferente. Por que é importante distinguir os dois? Para problemas futuros. Isso vai ser importantíssimo. Trigonometria é proporção entre os lados de um mesmo triângulo. Sólidos semelhantes é razão de semelhança. Então é importante a gente já separar agora, para no futuro você identificar que essa porrada de coisa vem tudo do mesmo lugar. Por isso que eu estou tomando esse cuidado. Só tem uma coisa, eu sei que é uma coisa nova. Na próxima aula que o Elson vai resolver, as coisas vão ficar mais claras. Por enquanto, pode resolver e vocês vão perceber que vocês vão errar. Metade de vocês vai dizer, é razão de semelhança, e no fundo é proporção entre os lados. Só continua fazendo semelhança do seu jeitinho. Esta aula ela vai se completar na segunda-feira com a resolução de exercício do Elson. E aí vocês vão perceber a distinção entre os dois. Aí vai ficar claro. Hoje eu reconheço, fica um pouco nebuloso por não ter tido exercício. Mas eu queria deixar claro isso. Na resolução do Elson, na segunda-feira, vai ficar tudo muito claro. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Tudo bem? Beleza? Se você quiser, a gente pode, eu posso te mostrar aqui algumas coisinhas. Tá bom, gente? Então os exercícios que eu quero que vocês façam. Cadê? Tem a lista aí? São poucos. São poucos. Vou colocar aqui. 8. 8. 19. 20. 24. Falou, Rodrigo. E 24, 50, acabou, pronto. Dessa daqui. 8, 19, 20, 24, não é o 50, tá? É 24 ao 50. É do 24 ao 50. É daquela lista grande que vocês receberam semana passada. Tá bom? Tentem resolver todos. Tá bom? Para que a gente possa, na aula que vem, aí o Elson vai resolver alguns. Eu devo resolver mais alguns na outra aula. Mas só que tentem resolver todos. Vocês vão perceber que vocês vão ter. Vai dar uma travada em um ou em outro. Tá joia? Mas até os mais fáceis eu quero que vocês façam a tabelinha. Tá bom? Pessoal, uma boa noite para vocês. Um abraço. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, pessoal.